Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Band News FM Rio, aqui no YouTube. Eu sou Leonardo Macaxeira, a gente está começando o primeiro episódio do podcast 3 Pontos. E ao meu lado aqui, Pedro Henrique Carvalho, PHC. Tudo bem, beleza? Como é que você estão tá, as Léo? coisas? Bem? Tranquilo? Tô bem também. A gente vai começar essa série de produtos para o Campeonato Carioca, para alimentar o Campeonato Carioca. E não poderia ser diferente, a gente não poderia começar diferente. Antes de apresentar, sei que você já viu aí no título, peço para você que siga nossas redes sociais, Band News FM, em todas as plataformas, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, todas as plataformas a gente está lá. Já compartilha também com algum amigo seu. E a gente não poderia começar falando de Campeonato Carioca se não com ele, o Rei do Rio. É assim que tem que te chamar, Joel? É, porque rei só existe um. Para começar a brincadeira. Rei do Rio, Papa Título, o que mais venceu. Isso eu não criei. As pessoas que trabalham na sua área de informações ao público, eles cada um criaram um apelido. E claro, nada mais do que justo que mais venceu no Rio ser conquistado como Claro. Rei do Rio. Claro. Então, tem rei do futebol, infelizmente se foi. Tem o rei Roberto Carlos, que foi o Ayrton Senna, também no automobilismo. E tem o rei do Rio como técnico. Então, meu amigo, vou fazer o quê? Eu quero agradecer o convite aí da Band, mais uma vez. Aqui, rapaz, às vezes, eu tenho até um amigo que mora aqui do lado. O filho dele é até filho, ele mora aqui do lado. Mas eu tenho vindo constantemente a Band, porque a Band é uma parceira já que não é de hoje. Não só aqui do Rio, como de São Paulo também. Sim. Eu vou muito de São Paulo. Então, mais uma vez, porque vocês, não só a rádio, no canal da Band, vocês ajudam a divulgar, que é uma história que tem história de 50 anos. Além de entrar no meu canal, que é o canal do João no YouTube. Eu já ia falar escrito, isso. Diz que está escrito, eu vou conferir. Se não tiver, meu irmão... Mais de vai 60 mil já no seu canal. Rapaz, se todo mundo que falasse pra mim que tá inscrito, se eu tivesse, eu teria mais do que 1 milhão. Não é brincadeira, não. Todo mundo, pô, já tô inscrito é mesmo, mas pô, o Thiago lá não sai, rapaz. Não sai mais. Mas vai sair. Graças a Deus a coisa tá indo bem. Porque o que acontece no nosso canal é que eu vivo futebol há 50 anos. Eu joguei 20, 25, quase 30 anos, e fui treinador por mais de 30 anos. Se eu começar a contar desde a época que eu conto, na época de juniores. Sim. Eu fui técnico de infanto juvenil, juniores. E o futebol é a mesma coisa. Eu comecei no infanto juvenil do Olaria, infanto juvenil, e vinha aspirante, que você da tua época, até chegar ao profissional. Juntando isso tudo, a gente faz um bolinho, dá quase 50 anos. E eu viajei o mundo, cara. O futebol me deu o mundo. Eu trabalhei na Arábia Saudita. Só na Arábia Saudita eu trabalhei em 4 clubes. Então, Joel, você já citou uma coisa que eu gostaria de explorar sobre o Olaria. Seu início no Olaria. Como é que era, assim, para você, esse contato como torcedor? Quero conhecer um pouco do Joel torcedor. Hoje, antes tinha muito... O grande situação disso, que eu vou antecipar algumas coisas, mas tu vai levar tudo de graça também, não. Claro que não, claro que não. A grande situação, tudo aconteceu de pé no chão. E quando nós fomos jogar o Olaria e começar a selecionar garotos, era pé no chão, porque do lado do Olaria, atrás do Olaria, o Olaria mudou. Sim. Ele era de um jeito, naquele tempo ele era de outro. Era um lugar chamado Boiada de Olaria. Por que Boiada de Olaria? Porque lá no final, o trem cortava o terreno e ia parar lá na Avenida Brasil. E ali tinha um matadouro, por isso era Boiada de Olaria. E aquele era um terreno que futuramente foi vendido e hoje tem uma sequência de casas. Então eu morava ali e ali dava só campo de futebol na época. Naquela época tinha uns 8 campos de futebol. Nós tínhamos nosso time, que era o Bariri, que gostava de jogar com o time da outra rua, da rua Filomena Nunes, que o Nelinho, não sei se você ouviu falar, o Nelinho jogava no time de lá. Quer dizer, existia uma confusão. Aí o Olaria começou a selecionar jogador. Fazer uma peneira entre esses... De pé no chão, pé no chão. Primeiro dia que eu botei chuteira, porra, eu achei aquilo muito chato. Porra, parecia que a chuteira era muito pesada, era couro.
E não era de trava, ela era pregada. E aqueles preguinhos, a chuteira ia afundando, ultrapassava a camada de dentro da chuteira e chegava no teu pé. Pô, aí doía pra cacete. Direto o pé com a... Doía pra caramba. E a Devia gente ser não tinha difícil. chuteira nova, a gente usava as chuteiras usadas Usada, do né? time principal do Olaria. E vai por aí afora, eu não vou... Não, então... E aí selecionaram o garoto, Mas fizemos um time. o senhor ia direto pra assistir? Tinha algum craque nos clubes do Rio, assim, que fazia o senhor sair de casa pra chegar e assistir? Hoje eu vou assistir fulano. Não, na realidade, naquele tempo nós não tínhamos muito essa facilidade de contusão, de condução. Uhum. Se for para ir para o Maracanã, eu não tinha dinheiro, eu ia de trem para o Santos jogar. Sim. Santos, Botafogo, aquela época, o Vasco, essa coisa toda. E o Olaria jogar, depois nós vamos chegar lá nos campeonatos, os clubes iam lá jogar. Então, o dia que iam lá um Vasco, um Flamengo, um Fluminense, enchia cedo. O jogo era 1h15 e 3h15, porque escurecia não tinha refletor. 1h15, 11 horas da manhã, primeiro jogo, que era o jogo de aspirante, já estava cheio, meu irmão, não dava para mais ninguém. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, do lado de fora. E aí comia. O Olaria tinha um bom time. Tinha Lilo, que jogou no Flamengo vários e vários anos. Tinha Nelson, que foi pro Flamengo. Nelson que foi, Murilo foi contra Pedro. Era Murilo, Navarro, um zagueiro pequenininho, careca, dava cacete pra caramba. Haroldo, que foi parar no Santos. E o Casimiro, que era um lateral esquerdo bom. O time era bom, rapaz. Nelson Roberto Pinto, que jogou muito. Tinha dois caras na frente que chamavam Cané e Rodarte. Não sei se foi o Cané ou Rodarte, foi parar na Itália e jogou vários e vários anos. O time era bom, cara. Fez a carreira lá, né? Cair lá dentro era um... Mas só que os outros times eram muito melhor, pô. Era difícil a concorrência, né? Não, porque sabe o que acontece? Algum sábio, que aqui nesse país tem muitos sábios, Muito. criaram o seguinte: o suporte das equipes com mais poder aquisitivo era o time pequeno. Então o campeonato era 11 contra 11, turno e retorno. Tu jogava dentro e fora. O pau comia. Mas aí eles acharam que eles alimentavam os times pequenos, mas pelo contrário, o time pequeno cedia jogador, pô. Sim. Você vê, eu falei pra você, o Haroldo, que era o quarto zagueiro, foi parar no Santos. O Murilo no Flamengo, o Nelson no Flamengo. Cané e Rodarte, um foi pro Bangu, outro foi lá pro Bila, qualquer coisa da Itália. Quer dizer, pegava... O meu time mesmo de infanto juvenil era eu, Miguel, que era de Miguel Pereira, eu, Sim. Miguel, Alfinete, que era o lateral esquerdo, e o Dé. O Dé foi pro Bangu, trocado. Todo mundo encaminhado, né? Eu fui pro Vasco, o Miguel e o Alfinete ficaram lá. Futuramente, nós nos encontramos no Vasco. Batemos campeões no Vasco. Fez o caminho e encontrou de campeões. novo, né? No futuro nós fomos pro Vasco e nós fomos campeões. Agora, o Joel, a gente começou esse papo falando do Rei do Rio, Papa Títulos. São 7 campeonatos carioca como Você errou. técnico, não. São 8. Porque teve um campeonato, como o campeonato da Mercosul e o campeonato brasileiro, eu divido. Eu conquistei e o Oswaldo conquistou, porque o Oswaldo deixou o time e eu entrei. Sim. Teve um ano em 87, 88, foram 20 e tantos jogos, eu fui pro exterior e eu botei o Lazzaroni. O Lazzaroni me assumiu e foi campeão. E 20 e tantos jogos, pô. Então também é campeão, né? Também Tá é lá campeão. na história do Vasco, não sei o que quero, não. Eu fui visto. Você vai lá no Vasco, você vê o treinador que ganhou mais títulos no clube, tá lá computado lá. É Não sou eu que computei. É difícil O clube. anotar todos esses títulos. São Não, muitos, Joel, pô. Meu currículo tá aí. Eu tenho um pouquinho. Eu conquistei um pouquinho. Agora, ô Joel, ao longo desses anos, né, você foi campeão com grandes jogadores, né? Edmundo, Romário, Renato Roberto. Gaúcho, Roberto, Roberto, Louco Abreu.
Qual foi, assim, aquele jogador que era mais difícil de você ali controlar, comandar? O craque não é difícil, rapaz. É isso que dá. O perna de pau que é difícil. Que sempre resmungando que ele quer jogar. E talvez não tem vaga para ele jogar. Todo mundo, pô, o Romário não é nada. O Romário é um cara bacana pra caramba, amigo. E olha no olho, pô. Se ele gostar de você, ele fala, eu gostei de você. Se ele não gostar, ele fala, eu não gostei de você, cara. Sem muito joguinho, né? Trabalhei em 3 clubes com o Romário, 3 clubes, 2 nós batemos campeões juntos. E eu fui campeão contra ele. E eu estava ganhando o jogo de 2-0. Ele não ganhava. Aí ele fez o gol, passou perto de mim para tudo, mandou tudo calar a boca. Aí eu apelei com ele. Foi um jogo que o Renato fez o gol de Barreira. De 95. Mas ele continua até hoje. Todos eles continuam até hoje, meu amigo. Não é só eles, não. Tem Vampeta, tem Túlio, tem Capetinha, tem Edilson. Era fogo, meu irmão. Você falou esse lance, né? Esse episódio de 95, do gol de barriga. O Fluminense começou ganhando 2-0. Aí teve um empate. O que passou na sua cabeça ali naquele momento que o Flamengo empatou o jogo? Passou nada, porque eu joguei 6 vezes contra o Flamengo esse ano e nós jogamos 4 e empatamos 2. O Flamengo tinha o time do sonho, mas nosso time era muito bom organizado. Era muito bom organizado. O meu time era Ronald, era o Wellington, que era da base do Fluminense, Ronald, que eu peguei no Campo Grande, Lima, que eu peguei no esporte, chegou aqui gordo, eu falei, vai emagrecer, no meu evento. Sorley veio do Curitiba e o Lira, que era o oriundo do Fluminense, lateral esquerdo. O meio de campo era Márcio Costa, que depois foi pro Flamengo. Márcio Costa eu peguei numa peneira, fui jogar um jogo amistoso, nas Laranjeiras, e eu vi aquele rapaz cheio de fome, eu falei, esse que eu quero. Márcio Costa e Dejaí. Dejaí foi um dos cabeças de áreas mais completo que eu vi na minha vida. Por quê? Talentoso, jogava fácil. Dava 2 toques na bola. O segredo foi dizer, não vou te dar o tempero do meu bolo, né? Saber demais. A linha era Ailton, Ézio ou Leonardo, Renato Gaúcho e Rogerinho. O time era danado. Nós fizemos 2-0 dando um passeio. Chegamos no vestiário, o falecido Chibica, que era o roupeiro, chorava na escadinha que dava para entrar no vestiário, que nem criança, enrolado na bandeira do Fluminense. O Flamengo era o favorito, que jogava pelo empate, nós tínhamos 20% no Maracanã, nós tínhamos só aquele pedacinho. O resto era tudo Flamengo, que o Flamengo, além do time ser bom, jogava pelo empate, porra. Mas só que o Fluminense, os jogos, você pode ver no campeonato, até hoje. Tem mais magia dentro do futebol que tu não sabe explicar. O Fluminense é um osso duro pro Flamengo. O Flamengo vem com mais time, o Fluminense é um osso duríssimo. É um osso, esse não mesmo ganhou o campeonato. O Flamengo tinha mais time, o Fluminense fez como não queria nada, foi lá e puf. E nós sabíamos jogar contra o Flamengo. Tem mais vontade os jogadores do Fluminense quando vão jogar contra o Flamengo? Talvez pela história, né? Porque dizem que o Flamengo é oriundo do Fluminense. Dizem, a história diz. E o Fluminense joga de um jeito, sei lá, rapaz, uma coisa. No próprio clube, gosta de jogar contra o Flamengo. Como é que pode isso? Impressionante. Trabalhei no Flamengo 4 ou 5 vezes, no Fluminense 3 vezes, no Vasco 4 ou 5 vezes, no Botafogo 3 vezes. E no América, trabalhei no América, não pode esquecer nunca, tudo do América me pega de porrada. Não puxou a orelha, senão puxou a orelha depois. E fui muito bem recebido aí, trabalhei na olaria, mas é uma coisa, até o clube se modifica, cara. Impressionante. Agora, Joel, desses 8 títulos cariocas, teve algum que você entrou no campeonato pensando assim, poxa, esse aqui vai ser difícil de ganhar? Não, difícil foram todos eles, rapaz, porque cada título tem uma história diferente. Como foi conquistado, como foi feito o título, pô, o título do Botafogo, vou dar um exemplo. O Locambro bate aquele preto louco. Aquilo é uma loucura, pô. Até hoje eu tenho uma ponte safena cada dia. Eu encontrei com ele, você tem uma reportagem no nosso canal, no canal do Joel, não esquece do canal do Joel, não. Se inscreve lá no canal do Joel, hein, no YouTube. Vou ter obrigado a avisar ele, vai ser fogo, meu irmão. Vou chamar o diretor da rádio. Aí, ele bateu o pé daquele jeito, cara.
Ele falou que ia bater daquele Não, jeito? claro que não. Se ele falar, fala, não bate não que eu vou para casa. Você vai fazer aquele negócio aí, eu vou embora. Mas até hoje eu fiz uma gravação com ele, era para ter sido feito no Uruguai. Uhum. Mas acabou não dando tempo. Aí ele veio aqui no Brasil. E nós fizemos aqui no Brasil a gravação. Vai sair? Hã? Já saiu ou Já vai sair? tá aí. Já tá no canal? Você não acompanha? Diz que tá inscrito. Diz Diz que que tá tá inscrito. Falhei com já. você, Tá vendo João, como vai perdão. pegando devagarzinho? Vai apertando a ficha dele? Vai afunilando. Eu acompanho nada. Tu finge que acompanha. Tô até meio desconfiado que tá escrito, eu não vou conferir lá. Não, tô inscrito. Entendeu? Quer dizer, aquele título nós temos uma equipe que eu tinha Herrera e Louco Abreu. E Caio, que hoje joga nos Emirados Árabes na seleção. De lá, graças a Deus, está em bom lugar, está com dinheiro pra cacete. Aliás, também deve... Ô, Caio, vai chegar no teu ouvido e tu tá me devendo, hein? Sabe por quê? Eu tive aí pertinho, tu nem para me convidar para ir a Dubai. Podia ter pago uma passagem aí, eu dar um pulinho aí e voltado. Preste atenção. Caio Talismã. 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 Ele entrava para fazer o gol. Impressionante. Mas todos os clubes eu tinha o talismã. Antes do Caio, quem era? O Dimba. Você lembra do Dimba? Também foi meu talismã no Botafogo. Eu sempre tenho um jogador que eu sirvo que ele vai me dar sorte. De onde saiu isso? Espírito, reza. Rapaz, eu tenho 8 títulos. E olha que eu viajei pra caramba. Se eu não tivesse viajado, no mínimo eu tinha 16. No mínimo, porque meu time era muito bom. E quem faz o treinador não é a imprensa, é o próprio jogador. Porque tu vai pro clube, o jogador já comenta. Esse cara é legal. Esse cara vai chegar. E você é um cara que tem uma boa relação em todo lugar que você passou, né, João? Porque eu aprendi a tratar o jogador com o filho. Papai Joel você esqueceu. Esse título de Papai Joel não saiu por um acaso. E hoje todo mundo só me chama de Papai Joel. Posso te chamar de Papai Joel? Pode, claro. Você tem idade para ser meu filho. Meu filho tem quase o dobro da sua idade. É um prazer, então, Papai Joel. Continue. Hoje o pessoal, porque o Ibson que me botou esse apelido. Depois eu conto a história dele, depois que eu acabar aqui, você vai contar a história do Ibson, eu vou contar. Tá. Mas, veja o peixe. Então, os títulos todos, cada um teve uma história diferente. O exemplo do Fluminense. Vou te dar um exemplo. Eu estava na Bahia, sendo campeão na Bahia, mas eu precisava voltar para o Rio. Meu pai, meu filho, que não dá para ficar aqui. Na vez que você foi O Fluminense. pro Vitória? Mas na Bahia, no Vitória? Do Vitória no Bahia. Eu trabalhei 4 ou 5 vezes num e no outro. Trabalhei a beça lá. Fui campeão 2 vezes num, campeão 2 vezes no outro, sou campeão da Taça do Leste. Cara, Taça do Leste, vai lá disputar. Vai lá. O bicho pega lá. O quê? Uma rivalidade miserável. Mais do que aqui no Rio, você acha? Porra, naquele tempo, o Santa Cruz era bom pra cacete. O esporte era muito bom. O Náutico era excelente. Tu ia na Paraíba, Botafogo da Paraíba, era o Galo, não sei das quantas. Tu ia em Fortaleza, Ceará, Fortaleza, onde está Fortaleza? Naquele tempo era o Ceará, e tinha um ferroviário. O jogo lá Era difícil. Encascado, meu irmão. Era encasqueirado. E quando surge o convite para você voltar para o Fluminense, em 95? Não, foi o seguinte. Foi a primeira vez que eu trabalhei. Eu estava na Bahia, eu precisava voltar para o Rio. Eu tinha convite de tudo quanto é lugar, inclusive para voltar para o Vasco. Eu falei, eu não posso voltar para o Vasco. Porque aqui tem mania de batizar você. Você é treinador desse clube. Eu falei, não, tem que sair do Vasco. Aí apareceu o Fluminense. Cheguei no Fluminense, o Fluminense passou numa fase horrorosa. Quebraram os vitrais. Não sei se você se lembra de jogar. Tinham 8 jogadores. Fui no salão nobre do Fluminense, aquele salão famoso. Tinha um baile de carnaval lá ótimo. O carnaval era bom. Eu vi assim, 8 jogadores. Cara. Quando eu desci, tinha uma faixa. Fora, João. Eu falei, mas nem entrei, pô. Mas já? Mas já nem Que entrei. recepção foi essa? Amigo, meu primeiro jogo foi em Madureira contra o Madureira lá. O Madureira sempre foi encardido.
Tricolor suburbano. E o Fluminense não dá sorte com o Madureira. Tem uns negócios aqui que é fogo, meu irmão. Cara, eu tomei um gol aos 45 do segundo tempo. O campo lotado. E eu saí, não saí pela frente não, saí pela uma rua do lado. A torcida quase me matou. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Quarta-feira nós fomos jogando nas Laranjeiras. Sei, o Campo Grande, sei lá, um time aí. Jogo treino? Não, Campeonato Pelo Carioca. Campeonato Carioca rodando Tô no Laranjeiras. Desculpa, tô batendo tanta porrada, já tô fora do campeonato. Faixa, fora Joel, fora isso, fora aquilo, fora não sei o que, fora, tô fora. E estreia o Renato Gaúcho. Aí, futebol tu tem que ter um babalaô forte. Me deu uma... O homem me deu uma luz. Eu tirei 4 jogadores do time. Tirei 4 e botei 4. E Batuque, né? O Fluminense aqui, o campo é aqui, Arquibancada a bancada é aqui. Uhum. Eu chego ali o tempo todo. Meu irmão. E a torcida pegando no pé, no aquecimento. Dava nem para... Hoje que tem esse negócio de aquecer em campo. Aquele tempo era dentro do vestiário. O vestiário era pequenininho. O Renato Gaúcho sentiu a panturrilha, olha só, na estreia. Meu Deus do céu, nada ajuda, não é possível. Seu craque, era o seu craque, né? Porra, que o Renato, na realidade, ele estava no Atlético Mineiro e deu uma confusão lá com eles. Essa história eu só conto no meu canal, não conto para vocês. Né? Quero saber o que a história foi. Aí, nós o contratamos e nós fizemos uma pré-temporada em Friburgo. Por eu senti a panturrilha, não jogava há muito tempo. Falei, é hoje. E a torcida... De um lado a torcida tinha torcida atrás do gol, mas do outro lado não tinha torcida, parava os carros. Até hoje lá, a Mata Baixada, não me lembro o nome daquela rua. Você não me engana? Do Palácio, por causa do lado. Porra, e a torcida cobrando. Um torcedor pulou dentro de campo para dar porrada no Leonardo, no Rogerinho, olha só. E saíram da porrada. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Meu irmão, nós metemos 4, que alívio. Foi pra lá, quando voltamos para... Atacamos para cima, quando atacou para baixo, o time sabia jogar os campos. Tem mais historinha também. Não adianta que eu não vou te contar, já tá curioso. Né? Não adianta que eu vou te contar, vai ficar tímido. Vai no meu canal. Tá tudo lá. Não vai ter jeito, aí, só rapaz, tem uma metemos rota. 4. Nossa Senhora, rapaz. Porra. Há uma lavada, porque eu deixava meu carro num posto, em frente ao clube, assim, do lado. Antes de entrar no túnel, ali tinha um posto. Eu deixava ali meu carro. Se eu deixo no clube, quebra meu carro, pô. Na bronca, pô. Aí depois dessa vitória, desses 4-0, lavou a alma e aí... O cacete, nós passamos um perrengue nesse... Rapaz, esse campeonato foi merecido, porque nós choramos sangue o campeonato todo, cara. Teve um jogo que nós estávamos tomando de 2-0 pro Vasco no Maracanã. A torcida no pé vaiano. Entrei no vestiário. Tinha um diretor de futebol assim, ó. Sai do meu vestiário. Pô, o cara com... Acabou o primeiro 2-0 eu com o jogador expulso. Cenário do caos. Porra, meu irmão. Eu falei, meu irmão, ou a gente vira, ou senão a gente tá ferrado. Porra, tem que virar esse negócio, cara. Igor, o Leonardo fez um gol na prorrogação, nós viramos para 3-2 o jogo. Ali eu comecei a sentir campeonato.
Esse foi um jogo terrível. Teve um outro jogo que nós fomos jogar em Volta Redonda. Volta Redonda tinha um ponta-direita que era o capitão. Também só jogava em Volta Redonda, cara. Não sei porquê. Ele tinha uma doença que só jogava. Todo mundo Fluminense jogou porra, não, foi pra tudo quanto tinha, o cara não jogou. Não me lembro o nome dele. O cara era um capeta lá. Eu não sei o que ele tomava lá. Tomava um chá de erva, chá de porra nenhuma. Vou mandar trazer esse chá pra você também. Tô precisando. Cara, tá precisando. O cara jogava, acabou o primeiro tempo, 2-0 os caras, foi a mesma coisa. Eu tirei o Renato Gaúcho, olha só, e um jogador que era apelidado, não sei o nome dele, apelidado de Messier, que veio da França. Tirei os dois no meio tempo. Porra, pra quê? Meu amigo, quando eu voltei pro segundo tempo, Volta Redonda, não sei o que, de aço, amarelo e preto, as camisas. A torcida só faltou me matar. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, só que o time veio, aconteceu a mesma coisa. O cara que eu botei, não sei quem foi lá. O cara fez 2 gols, fez uns 45, 47, 48. Nossa Senhora. Cheio de milagre, então, esse... O milagre é o cacete, trabalho, milagre. O milagre vai pra igreja, porra. Ele quer milagre, vai pra igreja. Vai rezar, vai ficar de joelho, precisa ver pra mensagem. Não trabalha não, É milagre. É cada uma, tá vendo? É difícil, né, Joel? Tanto tempo tem que responder isso. Agora, Joel, vamos lá. 2008, Flamengo campeão carioca. Flamengo que tinha goleiro Bruno, Léo Moura, Juan, Ibson, Souza, Obina estava no Flamengo nessa época? Acho que sim. Obina. Conta essa história do Ibson aí, conta um pouquinho desses bastidores desse campeonato. Não, Flamengo o que acontece é o seguinte, campeão, né? o negócio é o seguinte, quem me levou pro Flamengo, sim, que sempre me levou, chama-se, como pro Vasco, quem sempre me levou pro Vasco, os pessoal não fiquem chateados com o que eu vou falar, mas é verdade, quem me levava sempre pro Vasco era o Eurico Ângelo de Miranda, doutor Eurico Ângelo de Miranda. E quem me levava pro Flamengo era Kleber Leite. Aliás, eu sempre fiz grandes amigos, depois fui outro presidente do Botafogo, virou meu amigo. O do Fluminense virou meu amigo, era um médico. No outro dia até liguei para ele. Eu estava precisando de uma situação. E o Kleber, como o Eurico não me contratava. Ele me ligava, está convocado aqui, quero você aqui amanhã, 10 horas da manhã. Pronto, puf. Dá sua mão. Acertava o contato com ele, apertou a mão, está fechado. Não tinha disse-me-disse, não tinha historinha, não tinha nada. Ia no Vasco todo dia. E nem o Kleber. Ia no Flamengo todo dia. E ele sempre me contratava. Eu não fui só por questão boa, não fui em situações difíceis. Você lembrou do campeonato. Mas hoje, o Flamengo, a torcida, me reconhece aquilo que nós fizemos de 9 jogos. Tinha 95% do Flamengo cair, nós não caímos. Aquilo é como se fosse um título, é mesmo. Sim. Jogava 5 jogos fora e 4 em casa. Não pode perder. E o primeiro jogo, eu fui jogar com o Juventude lá em Caxias do Sul. Quase nós tomamos um cacete, saíram ganhando de 2-0. Conseguimos empatar o jogo. E daí viemos até segurar. Aquele time do Flamengo que nós fizemos, aonde nós passamos, primeiro quando eu fui contratado, eu estava até vendo um filme, me lembro como se fosse hoje. Jardineiro Fiel, jardineiro não sei o quê, no Rox, quando tinha o Rox. Aí meu telefone tá bubu. Já sabe que eu tô aqui no Rio, bubu. Era o professor Isaías. Parece que tá dodói, eu vou até ligar para ele, parece que ele tá doente. E aí o pessoal do Flamengo estava ali em Ipanema, num clube que tem ali. E eu fui lá para acertar o contrato. Vai cair, cara, o que você quer? Sair do Rio. Quer ir para onde? Eu falei, Teresópolis.
Teresópolis. Um frio desgraçado. Frio. Aí eu abri a janela para trás, porque eu trabalhava de manhã e de tarde. Abri a janela. O dia estalino no toró, filha da puta, caindo. Eu, porra, tremeu. Tudo que toró é esse, cara? Depois do almoço, o jogador dava aquela vontade de tirar aquele cochilo. Sim. Falei, pessoal, os gordinhos iam descer. Porra, tá gordo, tem que treinar. Em dobro. Porra. E vai comer folha. Não vai ficar de graça. Aí eu abri a janela nos quartos, já tinha lixa nos quartos. Levanta, meu filho. O dia está lindo. Aí abri a cortina, chovendo pra cacete. O nevoeiro do cacete. Porra, chovendo? Porra, professor. Mas o que eu fazia? Eu ficava pedalando e eles treinando. A gente ficava, que nem nós estamos aqui, a gente ficava batendo papo. Aí o jogador ia da maior felicidade, pô. E foi assim que nós conseguimos. Mas um belo dia, aí esse apelido, o Ibson, que era um dos jogadores que morava em Niterói, ele estava machucado, mas ele não foi para casa. Ele quis concentrar para recuperar mais rápido, fazer tratamento de manhã, de tarde e de noite. Ele está vendo que o time está bom, está crescendo. Mas aí eu sempre tinha hábito. Tu não viu isso no meu canal, não? Vi. Viu o cacete? Não viu nada, mentiroso. Mentiroso. 40. Você falou que o Ibson, que ele ficou puto com o senhor, que o senhor não foi concentrar com ele, não foi? Não, eu não passei no quarto dele. Porque eu tinha mania. Tá vendo? De ir nos quartos. Falou errado. Tu ouviu falar? Ouvi falar. Eu ia no quarto sempre do jogador, e aí, tá tudo bem, Amanda, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu esqueci que ele estava concentrado, não fui no quarto dele. No outro dia, olha só, nós estávamos na sexta-feira, hein? O jogo era domingo. No sábado, vamos lá na Gávea, treinando, vamos começar o treino, reunimos, coisa e tal. Alguém quer falar alguma coisa? Eu. Bom, pode falar. Pô, professor, eu vou jogar, você passa no meu quarto, me cobre, me conta história, apaga minha televisão, me conta o filme, fala comigo, brinca comigo, conta uma peça. Pô, e eu não te vi você no meu quarto ontem, e agora? Puxa vida aí, meu Deus do céu, eu esqueci mesmo. Eu esqueci, cara. Mas pode deixar, eu vou passar lá. Aí acabou aquela reunião, aí ele falou, esse cara é mais do que o treinador, ele é um pai. Aí pegou. Coisa de futebol você não guarda segredo. Vazou. Aí papai jogou, tinha até música. Tinha música, cara. O papai chegou, o papai... rapaz, cantava antes. Muito bom essa relação. Isso facilita as coisas, né? Porque você fica próximo do jogador. Você no futebol, o jogador, foi o que eu falei no começo da entrevista, você não guardou. Quem faz propaganda de treinador é jogador. O jogador sabe se você é traíra, se você é legal, se você entende, se você não entende, se você é aquele treinador só de vão com Deus, meu filho, vai, pá. O jogador sabe tudo. Joel, Ô, Joel, vamos fazer o seguinte, essa semana a gente já tem os primeiros jogos desse campeonato de 2023. O Joel consegue enxergar um favorito para esse campeonato carioca desse ano? Eu não sei como é que eles vão disputar o campeonato, porque parece que até a terceira rodada você pode jogar com o time em reserva. E alguém vai começar... O Vasco mesmo parece que vai nos Estados Unidos. Sim. O Flamengo vai ter um jogo aí que ele está de olho contra o Palmeiras, que o couro vai comer. Existe uma nhaca desse jogo, né? Você sabe. Flamengo e Palmeiras agora, os dois clubes... Flamengo e Palmeiras é atrás, mas como o Atlético, o Galo já está meio... Entendeu? Então é os dois ali, já sabe que tem ACA. É uma taça aí que vão disputar, importante. O Botafogo não mexeu em ninguém, parece que chegou agora. Estou preocupado com o Botafogo. Hein? O Fluminense já está com aquele time armadinho. O Fluminense está armadinho, manteve o treinador. O time do Fluminense foi bem ano passado. Quando você fala em favorito, você tem que ter, primeiro, uma estratégia muito grande dentro do Campeonato Carioca. Porque
como eu falei, antigamente tu jogava, era lá e cá, lá e lô. Agora não, parece que divide em chave, classifica 4 e vai classificando. De repente esses times grandes vão entrar com esse time aí, porque eles sabem que vai classificar o primeiro e o segundo, não sei como é que vai ser. Tem alguns lugares, no meu tempo eu não gostava de ir. A Volta Redonda. E a Campos. Eu vou contar contra um americano. Sabe por quê? Por quê? Não acompanha a porra do canal, ele diz que ele tá acompanhado. Eu joga a isca dele, ele morre. Ele morre, ele cai. Eu sou curioso, quero saber. Porque era o Caixa d'Água, era o presidente da federação. Jogar lá era um... Primeiro que era ruim chegar lá. Pra tu chegar a Campos, sabe quantas horas de ônibus? 4 horas. Lá e Lou. Difícil. Joel, mas pra fechar, nosso tempo tá um pouco corrido. Ah, pô. Aí... Infelizmente, o papo tá muito bom, eu ficaria aqui o Mas dia é assim, inteiro, pô. Mas é a assim, noite ó. inteira. Mas é assim, ó. Ele tá ali, o Barba. O Barba quer falar contigo aí. Já vou falar com o Barba, Agora, Essa pergunta, a pergunta Pode? que a gente... Pode, Pode, tá na não. hora dessa pergunta. não, Joel, olha só. Agora vai pedar no meu carro. Não, ele Jogou Joel, olha só. flores Não do podia tempo ser todo. só flores. Ah, não, Joel. não, é. Ah, tá. Deixa que ele pisa no calo, Joel. Eu quero saber uma coisa. Ano passado muito se discutiu aí, Gabigol e Pedro, se podem jogar juntos, se não podem, se um tem que ser titular, o outro reserva. O que o papai Joel faria? Dá para os dois jogar, Joel? Já era pra estar jogando antes. Os bons jogadores podem jogar. Eu falei pra vocês na entrevista, porque não pode jogar perna de pau, porra. Porra, tu tem 2 artilheiros, tu vai desprezar isso? Eu fiz um ataque no Vasco, que era o Mauricinho, que era um ponta-direita, ágil pra caramba. Depois eu botei o Vivinho, que tinha até uma placa lá no Vasco, um gol que ele fez no Vasco. Vivinho, Roberto, Romário e Tita. E agora? Como é que arma? Dunga e Giovani. Eu meio invicto, cara. Porra, tu vai desprezar Gabigol e Pedro? Tu tá ficando maluco. Pô, eu não falei que eu joguei com Herrera e Louco Abreu? Eram os 2 centroavantes. É isso. Você Dois fez centroavantes. isso... Eu falei que eu joguei com Ezio e Renato Gaúcho? Mesma coisa, cara. Porra, por quê? Tem lei? Tem lei que não pode? Então bota pra jogar, pô. Agora, Joel, pra gente fechar, saindo aqui do podcast, se toca o celular do senhor e tem um convite aí para ser técnico de algum clube, aceita ou não aceita? Depende. Na vida tudo é possível, cara. Não vou dizer que dessa água eu não beberei, porque a minha vida é feita no esporte. Se for uma proposta que compense, eu vou pensar 2 vezes. Se não for que não compensa, eu falo, não vai dar pra mim, cara. Mas não vou dar essa que eu vou cuidar da minha sogra que está doente. Não é nada disso, eu vou falar a verdade. Por quê? Porque quem fala a verdade não merece castigo. Isso é um ditado antigo, mas é válido pra caramba. Vamos ver, cara. Mas hoje, para falar a verdade, eu estou mais nessa do meu canal. Se fosse um cargo de diretor técnico, de ajudar o treinador, porque aquela ficada ali na beira do campo, ela é muito desgastante. Imagine, vou falar para ele, eu estou num clube, eu fiz uma mexida. Aí deu a televisão aqui, ele está fazendo um comentário. Aí ele vira e fala assim, o Joel mexeu errado. Eu venho aqui. Longe de mim falar isso. Porra, meu irmão, eu tenho 50 anos nessa vida e vai virar que eu mexi errado, rapaz. Foi ver meu treino? Não. Viu uma preleção minha? Não. Participou de alguma... Não. Aí chega, viu o jogo e foi mexeu errado. Ele tem que saber por que eu mexi, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Você vai ter uma explicação. Se vai te convencer ou não, aí vai ter problema seu. Mas vai ter uma explicação justa, Claro. e honesta. Não vou correr da pergunta. Tanto que eu só brinquei aqui com vocês quando eu cheguei, vocês não vão brincar no meu cara. E depois eu falei o quê? A minha vida é um livro aberto. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Joel, queria Valeu. agradecer a sua presença aqui. É um prazer enorme para mim te receber Uma aqui. honra, uma honra, assim,
Começar Eu tava falando com você antes de começar. Começaram bem, você. Não podia começar A melhor. audiência é boa, você devia anunciar mais, porque aí ia lotar, ia bater telefone, todo mundo quer perguntar alguma coisa. Mas aí vai lá onde? No canal do Joel. Canal do Joel no YouTube. Histórias e histórias. Histórias verdadeiras. Isso tudo que aconteceu aqui, um pedaço de algumas coisas que eu contei aqui, tá lá, cara. Tá tudo lá, que cada dia nós contamos uma situação. E antes do jogo eu faço minhas entrevistas que eu falo a verdade. Muita gente, às vezes, que não gosta do que eu falo. Mas eu não estou, exemplo, eu não estou fazendo crítica a você. Eu estou aquele cara que estou dando uma opinião naquilo que você fez. Então já chegou no meu ouvido, com 1 ou 2 ou 3, mostrando algumas coisas que eu dei, falando, mas o que eu vou fazer? O canal é meu. É isso. Eu falo o que eu quero. O canal fala a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Porra. Quem manda é o rei. Dizem, né? Valeu, Bom, Joel, queria obrigado. agradecer a presença e você que está assistindo a gente, que está acompanhando. Se inscreve no nosso canal, Band News FM Rio, e no canal do Joel no Esquece do YouTube. canal do Joel. Vem com a gente, cara, porque você merece mais do que isso. Você merece participar da nossa vida, da nossa história. E aquilo, porque que na realidade, os próprios meus amigos que trabalham comigo, porra, Joel, você não vai deixar debaixo do tapete uma vida de Emirados Árabes, Arábia Saudita, de Japão. Aí vou ter que te convidar para vir outras vezes aqui, Joel. Porque a sua história... Posso falar? Se de repente você dá uma merenda pro papai, eu venho até merendar. Agora no papo já dei a colher de chá necessária. Só no amor, né? Pô, só no amorzinho? Nem tua namorada que você vai. Ele é engraçadinho, né? Ele esperou para jogar. Brincadeira, eu agradeço também mais uma vez os convites que vocês fizeram. Foi uma conversa altamente criativa e importante, porque vale a pena a gente conversar com o público, por intermédio de vocês, contando coisas de futebol que muitos torcedores, rapazes e frente, não sabiam, ouviram falar, essas coisas todas. E aqui eles estão sabendo como é que as coisas aconteceram, do que eles ouviram. Eu estava ouvindo uma situação que estavam contando. E eu sei da situação, não me lembro qual era em si a situação, mas, pô, que não foi nada disso, cara. Eu sabia da situação, participei da situação, o cara contou do jeito dele lá. Agora, você vai no nosso canal, sabe o que? A verdade. É isso. Joel, muito obrigado. Valeu, Agradeço Joel. a sua audiência. Valeu, galera. Até a próxima. Fique atento aos próximos episódios aí do podcast 3 Pontos. De repente aqui no a gente YouTube volta da a qualquer Band News momento, FM. de repente, mas vamos pensar. Valeu, Joel. Valeu, gente. galera.